O caminho solitário. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que em algum momento da jornada na bruxaria nós caminhamos sozinhos. E eu concordo com isso. Mas hoje o convite é para que a gente dê voz à filosofia, né, da mente, ao caminho filosófico sobre este caminhar solitário, né? Já assisti muitas vezes que em determinados processos nossos de lapidação, evolução, crescimento, elevação consciencial, a gente precisa se afastar de determinados momentos, pessoas, lugares, situações, porque é preciso criar um filtro natural para alcançar os objetivos a que a gente se propõe. Então, se eu pretendo me elevar, se eu pretendo chegar à dominação de um elemento, se eu preciso encontrar alguma resposta espiritual, obviamente eu vou tentar me afastar daquilo que baixa a minha vibração ou daquilo que não compõe energeticamente a estrutura que eu estou criando para chegar no meu objetivo. Concordo, ok. Mas quando a gente prossegue esse caminho, quando a gente trilha, né, e aí os cabelos começam a ficar brancos, a gente vai acrescentando, vai filosofando nessa história e vai acrescentando outros ingredientes nisso, né? Dentro daquele contexto mágico de o poder, ele precisa do vazio, o vazio é caótico e eu preciso entender nesse trajeto o que é meu e o que é do outro. E aí a gente vai para as frases, né, de que aquilo que a pessoa faz pertence a ela e como eu recebo isso pertence a mim. No caminho solitário, ou dentro da nossa estrutura de magia, também é o lado oposto. Porque muitos treinamentos que eu faço, inclusive na minha escola, são de conseguir se manter num pensamento alto, mesmo no caos, de conseguir meditar no barulho, de conseguir dominar elementos fora do contexto energético adequado, porque senão a gente vai caminhar sempre só na perfeição, né? É a história da bacia de prata, né? Tu só vai fazer exercício quando a bacia for de prata, com a água de poço de Avalon. Aí não, tu tem que fazer com a água da torneira, inclusive se não tiver água de natural, né? E serve a panela de alumínio enquanto tu não tem uma bacia, seja ela prateada de que forma for. Por aí, assim, né? Mas com relação aos desenvolvimentos espirituais, com relação às lapidações do ego, da virtude, do caráter do ser humano, eu há bastante tempo tenho usado as mesmas regras, né? Então, ter muitos alunos. Obviamente, ninguém agrada a todos, nós não agradamos a todas as pessoas. Muitas pessoas acham as minhas técnicas rudes, outras pessoas acham que eu sou dura, né? E eu vou dizer que sinto muito, porque cada processo, ele depende de uma lapidação, depende de um aspecto humano que só é acionado diante de alguns gatilhos psicológicos, enfim, a gente volta aqui a falar de todas as frequências e conhecimentos a mais que a magia precisa dominar porque faz parte, né? Faz parte da história. Ok, mas aí estamos caminhando dentro da bruxaria e de repente a gente se decepciona com alguém, né? Essa decepção que a gente tem de alguém, né, dos meus alunos por mim, ou minha pelos meus bruxos, né, irmãos de caminhada ou alunos, enfim, vamos lá. Isso define o ser humano? Não, não define, né? Porque nós somos, a nossa verdade, nós somos aquilo que nós demonstramos emocionalmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, dentro daquele contexto. E muitas vezes nem é aquela verdade do teu momento de vida.
é simplesmente daquele momento social, daquele momento mágico, espiritual, né? E isso é para tudo. Então, durante os mistérios ou em processos de lapidação, as pessoas elas mudam o pensamento, que muitas vezes parece loucura, e talvez seja isso que os antigos hecatinos falavam sobre a loucura ritualística de Hecate, né? Porque tu pensa de acordo com a vibração que tu estás, né? Então, se tu estás denso, tu pensa de forma mais quadrada, mais tacanha, mais limitada. Conforme tu eleva a tua vibração, eleva o teu pensamento, inclusive clareza mental, raciocínio e consciência funcionam de forma diferente. Né? E aí aqui dá para filosofar sobre vários aspectos, né? Porque, mas então, por que a pessoa não trabalha esse novo contexto de elevação para que isso fique definido na sua vida e essa seja a sua nova realidade? Aqui a gente pode falar de química cerebral, porque nós levamos em torno de 200 a 500 repetições para estabelecer um novo processo no nosso cérebro. Então, quando eu chego a uma consciência do tipo, nossa, é verdade, tinha que ser assim, um exemplo, né? Mesmo assim, se nós não repetirmos isso, a tendência de voltar a pensar como nós pensávamos antes do processo de consciência é muito grande. Por quê? Porque aquilo foi vivido uma vida inteira e a tua nova conexão neurológica, a tua nova sinapse, ela foi feita 1, 2, 20 vezes, que não é o suficiente para começar a desmoronar ou destruir a conexão que tu tinha anterior a essa. Isso não significa que tu emburreceu, não significa que a tua verdade, na verdade, é aquela, né? Então, que tu, em verdade, é aquilo que tu era antes. Não significa nada disso. Significa que o processo ainda não está instaurado, que o processo ainda não se edificou, né? E que somente depois de tantas repetições neurológicas, de tudo que tu precisa para ancorar a nova sinapse cerebral, é que o teu pensamento ele vai realmente se edificar naquilo. Obviamente que isso não faz com que eu, dentro da bruxaria, pense que, então vamos relevar tudo. Não. Porque eu também penso por que esse pensamento não foi instaurado de forma mais rápida, né? Porque significa que ele não é repetitivo, ele não está sendo cultivado para brotar na tua terra cerebral, na tua máquina, né? E assim é com tudo, absolutamente tudo. Então, hoje, eu sou uma metamorfose, né? Como diria Raul, ambulante. E todos nós estamos nesta mesma vibração. Isso nos ajuda com os aspectos de não julgo, por exemplo, né? Mas nos faz, sim, sermos mais conscientes também sobre os nossos filtros. Então, eu posso ser muito amiga, muito irmã, nossa, me dou muito bem com uma pessoa, mas se durante certo aspecto meu de lapidação espiritual ou de busca de algum poder, eu adoro aquela pessoa, mas ela não compõe o aspecto que naquele momento eu decidi trabalhar em mim, porque nela aquilo não é bem resolvido, ou porque ela neste momento pensa de outra forma, eu organizo o meu filtro, porque senão ela vai ser um gatilho, né? E todas essas concepções sobre as relações humanas, elas nos fazem olhar para a caminhada como irmãos de caminhada. E o amor começa a ganhar outro peso, enfim, a gente começa a se distanciar dos valores sociais atuais e começa a entender a jornada de espiritualidade como um todo, né? Então, caminhar com os seus nem sempre é para sempre. Caminhar com os seus é uma eterna espiral. São os seus, os meus, naquele momento em que nós estamos. E muitas vezes esse caminho solitário, então, nada mais é um intervalo entre um nível e outro nível da mesma espiral. Por aí, assim. Mas isso nos faz, com certeza, olhar para o julgo, para o preconceito, de forma muito espelho, né? O que bate em mim? Por que bate em mim? Por que as coisas
são desta forma, né? O que isso tem a ver com a bruxaria? O que isso tem a ver com o caminho da bruxa? Tudo. Absolutamente tudo. Porque não se trata mais do que eu penso ou do que você pensa. Não se trata mais do quanto a gente se ama ou se odeia. Não se trata mais de caminhar junto ou não. Se trata de ressonância, afinidade e proposta espiritual. E isso é evolução. E então, a cada novo ciclo, estamos numa nova turma. Por isso, Bruxaria Contemporânea tem em Gaia uma escola. É por aí. Eu sou a Kanda dos Imortais da Terra e vou continuar falando sobre os pensamentos filosóficos contemporâneos da bruxaria da tradição Imortais da Terra. Segue aí.